Deputada Renata Souza, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhora Presidenta, excelentíssima deputada Dani Balbi, venho a essa tribuna nesse dia tão simbólico, importante e fundamental da democracia brasileira. Dizer que no último domingo, 24 de março, mais de 6 anos e 10 dias do feminicídio político de Marielle Franco, tivemos ali exposto os possíveis mandantes do assassinato de Marielle Franco presos. E aí nós entendemos que abre-se um caminho importante de investigação, não só no âmbito federal, mas que deve surgir e permitir que o Estado do Rio de Janeiro também se comprometa com uma passagem a limpo das estruturas desse Estado. Da estrutura desse Estado que permitiu que um chefe de polícia pudesse usar dos seus meios, da sua influência, do seu conhecimento técnico dentro das estruturas policiais para que se impedisse a investigação concreta que levasse aos mandantes do assassinato de Marielle Anderson. E é importante, senhora presidenta, o conceito de feminicídio político, que utilizei desde o primeiro momento em que soube do assassinato de Marielle Franco. Feminicídio político foi um conceito que eu criei diante da dor, diante da tristeza, mas também diante da necessidade de pensarmos teoricamente uma perspectiva que pudesse nos levar a compreender por que uma mulher preta da favela, da periferia, LGBT, se torna alvo dos podres poderes. Se torna alvo porque esse lugar que historicamente foram negados para nós, esses lugares do parlamento, das casas legislativas, que historicamente foi dominadas por homens brancos, endinheirados, sempre foi muito hostil a nós mulheres que não temos sobrenome dentro da política brasileira. Pelo contrário, se aqui chegamos com os movimentos sociais, com o movimento de mulheres, com o movimento negro, com o movimento de favelas e periferias, com o movimento de direitos humanos, com o movimento LGBTQIA+, não chegamos aqui por causa de nosso sobrenome. Pelo contrário, os nossos sobrenomes, em especial da população preta, veio daqueles que nos escravizaram, nos estupraram, que desumanizaram os nossos ancestrais. Então, o sobrenome que eu carrego não é o sobrenome que possivelmente viria da minha família, que veio escravizada, estuprada, violentada de África. Então, é óbvio que quando chegamos nessa casa, desestruturamos toda uma estabilidade política que garantiu que nós não tivéssemos aqui, que nós não tivéssemos voz e vez dentro dos parlamentos. Então, Marielle ousou a não se convencer ou a não fazer a política do tapinha nas costas dentro desse lugar do parlamento. Pelo contrário, ela ousou ser uma mulher preta lésbica que garantiria ali a fala de tantas outras que nunca tiveram a possibilidade de entrar dentro de um parlamento. Então, Marielle não precisava ser ameaçada cotidianamente. Ela já era uma ameaça em si aos podres poderes. Ela já era uma ameaça em si para aqueles que nunca toleraram mulher falando no mesmo patamar que homens que acham que eles são donos desses lugares. Pelo contrário, quando chegamos aqui, chegamos sabendo do desafio que a gente tem dentro de uma sociedade que é extremamente machista, misógina, patriarcal, racista, que não tolera pessoas que vêm do povo dentro dessas casas. E é por isso que Marielle incomodou tanto. E é por isso que Marielle, com quem tive o prazer de, nos últimos 20 anos, estar juntas dentro da Favela da Maré, local que somos cria. Era lá dentro da Favela da Maré, no pré-vestibular comunitário, que a gente utilizava a educação como meio possível de superarmos as desigualdades sociais, essas desigualdades que impedem que a gente tenha saneamento básico, que a gente tenha educação pública de qualidade, que a gente tenha acesso à saúde de qualidade, que a gente tenha acesso à dignidade humana. Então, Marielle surge de um lugar
onde não se esperava que surgisse pessoas não só dignas de estarem aqui dentro dessas casas legislativas, mas pessoas que iriam bater de frente com os podres poderes. É isso que significa ter Marielle no parlamento da cidade do Rio de Janeiro, mas que continuará a significar para tantas outras mulheres negras como eu, que chegam nesses espaços sabendo da sua responsabilidade, que não vai fazer a política do tapinha nas costas, que não vai fazer a política da mercantilização do corpo preto, do corpo pobre, do corpo da favela e da periferia. Pelo contrário, vai botar o dedo na ferida. Sabe por quê? Porque a gente não deve nada a ninguém. A gente chega aqui com o povo elegendo e querendo que a gente esteja aqui. E isso é muito simbólico diante de uma democracia que ainda é muito frágil. É tão frágil que não nos aceitam nesse lugar. É tão frágil que permitiu que uma mulher negra lésbica da favela eleita fosse morta dentro de uma estrutura do Estado. Então é vergonhoso, é vexaminoso, depõe contra toda uma estrutura que está contaminada diante de uma situação de crime, de organização, porque não é Estado paralelo, gente. É o crime dentro do Estado. É isso que significa o feminicídio político de Marielle Franco. E é por isso que, dentro dessas casas legislativas, precisamos fazer o nosso trabalho, reconhecendo os desafios, os limites, mas também a responsabilidade que temos quando aqui chegamos. E eu não tenho dúvida. O carro onde foram assassinados Marielle e Anderson ficou exposto sob o sol, sob a chuva, durante 41 dias, sem que uma perícia técnica fosse feita dentro do carro. Ora, não precisa ser especialista em investigação, não precisa saber das minúcias de uma investigação para saber que o carro era a primeira prioridade, para saber que todas as câmeras no decorrer da investigação seria de prioridade máxima. Mas o que fizeram os investigadores? Fizeram como se não tivesse essas ferramentas de prova. E foi isso, durante os últimos 5 anos, quando a gente teve 5 delegados atravessando o processo, porque eu todo dia mudava o delegado responsável pela investigação aqui no Rio de Janeiro. Era óbvio que as provas foram destruídas no processo. Era essa a mensagem principal que deixou, inclusive, Rivaldo Barbosa, quando se colocou ali como um lobo em pele de cordeiro, ao acolher a família da Marielle, ao dizer, enganar, ludibriar da maneira mais sórdida que alguém pode ter, porque sabia quem eram os criminosos e se ajudou na possibilidade de assassinato da Marielle. Então, é simplesmente desumano, mas também remonta à sordidez dos homens brancos quando tem que atingir mulheres pretas, a sordidez daqueles que inviabilizam a possibilidade da gente falar em pé de igualdade com esses homens que estão acostumados a terem os seus crimes encobertos. Então, isso demonstra o quanto que o Estado do Rio de Janeiro hoje está refém de uma lógica extremamente perigosa. Porque é isso, a gente está falando do feminicídio político da Marielle e do Anderson. Mas quantos outros assassinatos não aconteceram no Estado do Rio de Janeiro que não tiveram as investigações colocadas como prioridade? Quantas famílias não sofreram a perda dos seus entes queridos sem saber quem matou, sem ter uma investigação concreta que levasse aos culpados? Isso faz parte de uma estrutura contaminada pelo crime. E é óbvio que se o governador do Estado, Cláudio Castro, não cortar na própria carne, não teremos a possibilidade de sair dessa cilada que está no Estado do Rio de Janeiro, porque você não vê isso em nenhum outro Estado. Agora, no Estado do Rio de Janeiro, é uma prática costumais ter toda uma situação de violência contra parlamentares. E aí, muito chama a atenção a letargia, a omissão, a ineficiência, a ineficácia do governador Cláudio Castro, quando ele deveria estar governando o Estado do Rio de Janeiro, quando ele deveria estar governando as polícias, e não ser governado pelas polícias, que é isso que acontece com o governador, já que ele não põe a mão na massa,
já que ele se deixa levar pela lógica política também dentro das polícias. Então, é, sem dúvida nenhuma, um abismo em que se entrou o Rio de Janeiro e que, portanto, se não houver vontade política nesse momento chave, governador Cláudio Castro, nesse momento chave que o senhor tem a oportunidade de refundar as polícias do Rio de Janeiro, de refundar uma polícia que garanta não só a possibilidade de dignidade humana, mas a possibilidade da sociedade encarar e credibilizar as instituições policiais, porque hoje estão descredibilizadas por causa da sua inação, por causa da sua omissão. É disso que se trata, governador Cláudio Castro. E aí, eu não tenho dúvida do nosso papel aqui dentro da Assembleia Legislativa. Estamos aqui para legislar e que, portanto, é óbvio que não é fácil passar as iniciativas que apresentamos dentro da Assembleia Legislativa, fazer com que os projetos de lei que apresentamos cheguem a ser votados, aprovados, e uma vez aprovados, acatados pelo governador, e depois disso regulamentados, ou seja, não tem caminho simples, mas a gente está aqui, assim mesmo, apresentando ações concretas para o governador do Estado poder governar o Estado, já que abriu mão de fazê-lo. Então, a gente apresentou um projeto de emenda constitucional, uma PEC, para a polícia científica ser autônoma. A gente fala isso aqui dia e noite. O governo Cláudio Castro tirou 90% dos investimentos em informação, em possibilidades da perícia funcionar de maneira concreta. Isso não é à toa. Enquanto temos no orçamento da segurança pública, o maior orçamento do Estado é maior do que para a saúde e é maior do que para a educação. Incha de dinheiro as polícias do Rio de Janeiro, mas sem nenhuma eficácia, por exemplo, para os piores crimes, que são os crimes de assassinato, que são os homicídios, que são os feminicídios. Então, o governador tira recursos da polícia científica, que é a polícia que vai investigar com base em provas concretas. É só falar, quantas vezes já conversei com os peritos, eles não tinham luminol, que é uma substância que verifica, porque se a pessoa, se tem sangue ali e a pessoa limpou, o luminol consegue verificar que naquele espaço tinha sangue. E até isso falta hoje na polícia científica, porque o governador tirou 90% dos recursos que deveriam ir para essa área. Então, para onde que está indo o dinheiro no orçamento das polícias? Para a sua inação, para a sua omissão, ou para dar tiro dentro da favela e periferia todos os dias para derramar sangue e não ter concretamente uma ação que seja contundente no combate ao crime? Porque é isso que nós estamos vendo. Por isso, fizemos a PEC da Polícia Científica para que a gente possa garantir a autonomia daqueles que vão investigar com base em provas materiais. Outra PEC institucional do exercício do controle externo da atividade policial, que inclui, inclusive, a necessidade de elaboração de um plano de ação institucional para que a gente tenha o Ministério Público fazendo o seu trabalho. Inclusive, o seu trabalho que já está previsto na Constituição brasileira, sob o controle externo. E aí, trago também aqui alguns requerimentos de inclusão na ordem do dia, de nossa autoria, que leva em consideração projetos de lei que determina a alteração, inclusive, do Estatuto da Mulher Parlamentar, para enfrentar a violência política de gênero. É isso mesmo, nós, mulheres, muitas vezes silenciadas dentro das casas legislativas, também precisamos garantir o acolhimento e a possibilidade da gente falar aqui nesse microfone e não ter gente tentando interromper, como sempre acontece em muitas das sessões que aqui temos. Então, também, deputada e presidenta Dani Balbi, apresentamos a inclusão de pauta aqui do nosso projeto de resolução que garante que a violência política de gênero seja quebra de decoro parlamentar. É isso mesmo, violência política de gênero como quebra de decoro parlamentar, porque a gente não pode dar a ousadia a outros deputados, só porque são maioria na casa, de impedir que mulheres façam o seu papel dentro do espaço legislativo, porque nós fomos eleitas tanto quanto qualquer outro deputado e deputada aqui dentro dessa casa. Um outro projeto de lei, também garantindo a prestação de contas anuais
pelo governo para ele dizer qual foi o enfrentamento que ele fez ou deixou de fazer, como é o caso agora, sobre a violência policial e o aumento da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Outro pedido de inclusão, enfim, dentre tantos pedidos de inclusão, a gente também oficiou o Ministério Público do Estado, solicitando a elaboração de um plano de ação com a devida urgência que o Estado do Rio de Janeiro tem exatamente nesse momento, como determina a Resolução 279, de dezembro de 2023, do Conselho Nacional do Ministério Público, diante da gravidade da situação da segurança pública do Rio de Janeiro, que depõe contra não só uma estrutura de poder calcada entre polícia, política e crime no estado do Rio de Janeiro, mas que garanta, assim, que tenhamos as instituições reorganizadas, porque não estamos aqui, deputada Dani Balbi, para demonizar as instituições. Estamos aqui com a responsabilidade que cada um de nós deveríamos ter de garantir que essas instituições sejam respeitadas, de garantir que essas instituições façam o seu papel, o seu dever público constitucional com a responsabilidade total, a nossa democracia, a nossa Constituição e a população brasileira. É disso que se trata. A gente não está pedindo nada demais, a gente está pedindo o óbvio, o óbvio. E aí, senhora presidenta, diante do feminicídio político de Marielle Franco, que não acabou com a nossa luta por justiça, que não acabou com a nossa luta pela dignidade humana, pelo contrário, só representa o quanto estávamos corretos em entendermos a necessidade de ter mulheres, mulheres pretas de favela e periferia, LGBTQIA+, dentro dos parlamentos. Isso é uma necessidade para a democracia brasileira. Isso é uma necessidade para as lutas que não podem vir amanhã, para as lutas necessárias para a saúde, educação, para direito a emprego e renda, para a dignidade humana que é tão essencial. Então, estamos dentro dessas casas para incomodar mesmo, mas estamos nessa casa e daqui só nos tiram a população brasileira, que se não nos quisermos mais aqui. Mas enquanto a população brasileira, a população do estado do Rio de Janeiro, nos derem o aval para estar dentro dessa casa representando-os, a gente vai fazer isso com toda a disposição, responsabilidade, mas, acima de tudo, acreditando que a democracia brasileira não está à venda. Muito obrigada, senhora presidente. Marielle presente hoje e sempre. Queira ou não queira aqueles que odeiam ter mulheres pretas dentro dos parlamentos.